Em um acordo que mexeu com o mundo da tecnologia, a Apple concordou em pagar milhões de dólares para encerrar um processo sobre a redução do desempenho de um dos seus principais produtos. Carlos Aros, aqui ao vivo com a gente no Jornal da Manhã. Aros, quais os detalhes do valor exato desse contrato, do produto envolvido no caso? Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Pois é, uma história que nos faz voltar no tempo lá para 2017, quando a Apple fez um comunicado assumindo que diminui o desempenho, não é, a carga sobre os aparelhos mais antigos nas atualizações. Esse caso ficou conhecido como Battery Gate, não é? Ela, lá em 2017, começou a ser questionada e essa ação que se encerra com esse acordo milionário, 113 milhões de multa que a Apple terá que pagar nos Estados Unidos, ela teve réplicas em outros lugares. Ela já foi multada na Itália, já foi multada na França, tudo isso sob a acusação de uma palavrinha que é muito conhecida de todos nós no mundo da tecnologia, que é a obsolescência. Nesse caso, a obsolescência programada, quando você estipula uma data para que um determinado aparelho deixe de funcionar, se torne obsoleto. Em 2017, a Apple fez esse comunicado dizendo que reduziu o desempenho dos iPhones com o passar do tempo e que o objetivo dessa ação, que ocorria nas atualizações de software, era preservar a bateria dos modelos mais antigos do aparelho. Isso contribuiria, segundo a Apple, à época, nesse comunicado, para aumentar a vida útil dos aparelhos e evitar, por exemplo, desligamentos repentinos ou qualquer outro problema relacionado à duração da bateria. Quem usa o smartphone sabe que a bateria é um grande gargalo, especialmente porque nesses últimos 2 ou 3 anos houve uma melhora significativa, mas antes disso havia uma dificuldade em fazer com que os aparelhos tão complexos, cheios de recursos, cheios de possibilidades para os consumidores, tivessem uma bateria que sustentasse, que comportasse toda essa carga que surge a partir dessas ferramentas que são incluídas nos aparelhos. Isso veio melhorando ao longo do tempo, mas os fabricantes, assim como a Apple, precisavam criar um equilíbrio. E aí a empresa admite que faz isso com os modelos mais antigos. Essa ação que se encerra com esse acordo, ela reúne aí autoridades de mais de 30 estados lá nos Estados Unidos. E a Apple, segundo eles, estaria manipulando os consumidores ao esconder essa prática por tanto tempo, já que só veio a admitir em 2017. Então foram várias as acusações, entre elas de que a Apple induzia os usuários a comprar smartphones mais novos com a redução na capacidade, na velocidade dos aparelhos mais antigos. A Apple entrou nessa disputa e aí, para encerrar o acordo, admitiu que pagaria 113 milhões de multa, milhões de dólares de multa, como uma forma de mostrar o seu compromisso com a transparência e esclarecendo que as práticas adotadas em relação à integridade da bateria e o gerenciamento dos aparelhos ocorreram de fato e que agora há uma maior transparência com os usuários. Quem tem modelos mais antigos, não só dos iPhones, mas de outros smartphones, sabe que à medida que você vai fazendo atualizações, o aparelho vai ficando mais lento. A Apple só fez com esse comunicado lá em 2017 confirmar algo que de maneira empírica todos nós, usuários, já sabíamos. Já sentíamos na pele. Agora, tomara mesmo que a postura da empresa seja diferente daqui para frente. As faltas, pelo visto, foram bem graves devido ao valor, tendo em vista o valor dessa multa. Aros, explica pra gente, quando é feita a atualização de um software, necessariamente esse desempenho do aparelho, ele é alterado? Adriana, a gente tem que entender o seguinte, né? Um aparelho que foi desenvolvido em um determinado período de tempo para um determinado software, ele conversa. É um casamento perfeito entre a máquina e o software, que é como se fosse o cérebro, não é? Que processa tudo aquilo que a gente, todas as atividades que a gente desempenha com o aparelho. Então, se ele foi produzido em 2012, por exemplo, em 2012 ele está em pleno uso das suas capacidades. Mas em 2013 ele já tem 1 ano de vida. Isso significa que o hardware, ou seja, a parte física do aparelho, ela ficou para trás, enquanto lá em 2012 um novo software foi desenvolvido com ferramentas novas, com recursos novos, que vão exigir mais daquele aparelho.
É por isso que no ano seguinte um novo aparelho é produzido com novas capacidades, com melhorias técnicas importantes. Mas as pessoas que tinham o aparelho em 2012 podem atualizar esse software. Mas só que elas não podem esperar que nessa atualização as características principais do aparelho sejam preservadas. Por quê? Justamente porque é mais ou menos como quando a gente começa a envelhecer. A nossa cabeça, muitas vezes, pensa e tem impulsos que o nosso corpo já não consegue acompanhar. Basicamente, essa é a metáfora. Não é? A carcaça, o corpo físico dos aparelhos vai ficando para trás, vai envelhecendo, à medida em que, com as atualizações de software, o cérebro desses aparelhos continua novo, sempre revigorado e demandando de uma carcaça mais velha. É por isso que essa equação nunca vai fechar. Isso vale para qualquer aparelho eletrônico. Vale para computadores, vale para os tablets, vale para televisores, vale para tudo. À medida em que a gente atualiza o software e a máquina fica para trás, a gente vai demandar cada vez mais de uma máquina que não pode entregar tudo aquilo que a gente quer. E aí, por uma questão de conseguir oferecer para os consumidores aquilo que está prometendo, as empresas ou suspendem as atualizações, a partir de uma determinada versão ela impede que você faça atualização de software, porque a máquina já não vai mais suportar, ou elas simplesmente fazem esse processo que a Apple fez para dar uma vida um pouco mais longa para os aparelhos. De um modo ou de outro, a gente não pode esperar que um produto de 5 anos atrás, hoje, esteja funcionando em pleno vigor. O que faltou nesse caso aí, transparência. Eu me lembro de, à época, comentar essa questão aqui na Jovem Pan e lembrar para as pessoas que isso é algo absolutamente natural. Talvez hoje a gente, com o passar aí 3 anos, a gente consiga perceber muito mais, porque houve uma evolução, um salto tecnológico muito maior. E aí a gente tem produtos com exigências muito maiores, muito mais complexas, para máquinas com pouca capacidade de corresponder. E a gente vai viver isso para sempre. A obsolescência programada é um dos grandes tabus, é um dos grandes problemas do mundo tecnológico. E a gente tem que lidar com ele de maneira consciente. O consumidor precisa entender qual é o limite e a relação custo-benefício. Vale a pena trocar para um aparelho novo agora ou posso lidar com o meu que tem algumas poucas limitações frente ao novo que chegou no mercado? Essa é a equação que tem que ser equilibrada, ainda mais agora com o dólar do jeito que está e com os preços dos aparelhos que estão vindo para cá. A gente tem que pensar muito bem antes de fazer essa troca, viu, Adriana? Mais altos, né? Faz sentido. E as empresas serem sempre cada vez mais claras também. Obrigada, a gente vai tentando entender um pouquinho mais desse mundo da tecnologia com a ajuda de pessoas como o nosso especialista Carlos Aros. Valeu, bom sábado para você.